sobre o Olavo Bilac, mas a gente já sabe, né, que ele é um jornalista brasileiro, né, um dos principais representantes do movimento parnasiano. Acho que um dos poemas dele também é o Hino da Bandeira, né, que ele é, e fundador da Academia de Letras. Voltando ao poema. Igual ele diz aqui, a última flor do lácio, inculta e bela, és um tempo esplendor de sepultura. Aqui ele diz em relação à língua portuguesa que está nascendo e o latim que está morrendo, né, entre aspas, e Lácio é a região da Itália, como as meninas já haviam dito, e quando ele diz esplendor, né, é de nascimento, realmente, de novo, sepultura de morte, ouro nativo, língua como preciosidade, né, glutamina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura. Então, aqui, Olavo, ele diz que ele já ama a língua, mesmo não tendo total conhecimento, mesmo sendo uma língua nova, né? E aqui, deixa eu chamar mais atenção para qual parte? Onde ele diz, amo-te, ó rude e doloroso idioma. Porque, como era um idioma que precisava ainda ser moldado, né? Todo o processo, e o ser humano em si, ele é resistente à mudança, né? Então, não seria uma coisa fácil, mas mesmo assim ele já amava. Aqui a gente tem a presença de rimas, né? Um soneto rimado, e onde ele faz também um poema decassílabo, né? Com 10 sílabas poéticas. Aí eu separei certinho as sílabas, mas acho que todo mundo sabe contar, né? Até a última sílaba tônica. Bom, bem dizer é isso, professor, bem rapidinho mesmo. Tenho um pouco de vergonha. Na verdade, Amanda, pelo fato de o poema já ter sido analisado, né? Então, eu não vou ficar complementando nada, porque isso já está registrado na aula anterior, né? Mas tem mais coisa para ser explorada aí, na verdade, né? Assim, e outra coisa também, a questão da contagem das sílabas, eu acho que muita gente não sabe, né? Mas tudo bem, como você falou, até sílabas. A gente pode contar. Se você tiver um verso, dividido, o feito a contagem, você pode. Eu vou mandar no chat, então. Uma coisa que eu falei para vocês é que eu vou fazer uma videoaula, né? Falando sobre isso, né? Sobre a contagem das sílabas, né? Entendi. Mas então, professor, é isso mesmo, eu analisei bastante a questão da rima, as palavras que ele usou, e essa busca do Olavo pela perfeição do poema, né? Ele moldou, lapidou bastante o poema, né? Até ele encontrar de forma assim que ele considerasse perfeito o poema, a musicalidade, a entonação, tudo isso. Tá. Obrigado, Amanda. De nada, professor. Mais alguém vai apresentar e preparou já para hoje? Oi, professor? Se mais alguém que não apresentou na semana passada vai apresentar hoje e já preparou o trabalho, a apresentação? O meu já está pronto, mas acho que a amiga levantou primeiro a mão, eu não me recordo, a menina que levantou, a Lucimeire, isso. Mas tá, fala, Lucimari. É que a Lucimari já apresentou na aula passada. Fala, Lucimari. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Eu apertei sem querer a mãozinha aqui, professor. Fui apertar Tá. a câmera e o microfone e apertei sem querer a mãozinha. Desculpa. Então abaixa. Eu não sei como faz. Você tem que apertar lá de novo.
Aí. Foi? Sim. Ó, a Amanda mandou aqui no chat. Amanda mandou aqui no chat o primeiro verso, né, do poema, do soneto que ela analisou, com a divisão das sílabas, né, que a gente chama de escansão, né, a contagem das sílabas poéticas, né. Então, ela falou assim, a gente conta até a última sílaba tônica, né. Então, de fato, a última sílaba tônica é bé, né, o bé do bela, né, certo? E, além disso, tem uma outra regra, que é a junção, né, de duas sílabas quando uma termina em vogal e a seguinte começa em vogal, certo? Então, a divisão que ela fez aqui está certinha, né? O... Mas vamos ouvir o Leandro, então, qual é o poema que você vai analisar, Leandro? Professor, boa noite. Boa noite aos colegas. É a Catedral de Alfonso Guimarães, Tá. que eu E você selecionei. preparou alguma coisa ou não? Sim, preparei uma breve síntese do que o poema representou para mim na Não, primeira leitura. não, eu digo assim, de projetar. Ah, sim, perdão, projetar não. Não, Ah, eu não então cheguei. vamos fazer o seguinte, eu vou projetar o próprio poema, tá bom? Ah, sim, eu posso ler. Ah, sim, melhor, né? É, agora eu tenho que aprender como é que faz aqui. É tela inteira, como é? Como que você fez, Amanda? Aqui do lado direito, professor, o senhor vai ter levantar a mão e apresentar agora. Aí Sim, o senhor daí, vai clicar em apresentar agora. E aí vai aparecer a nossa imagem, o que o senhor está vendo bem no meio de um quadradinho. Aí o senhor clica em cima e coloca compartilhar agora. tá. Ó, aparece assim, apresentar agora, daí tem três opções. A tela inteira, uma janela e uma guia. Daí eu clico aqui, a tela inteira. A tela inteira. Só que não aparece a opção compartilhar. Vai aparecer assim, compartilhar toda a tela. O aplicativo Chrome quer compartilhar o conteúdo da sua tela com o Google Meet. Sim, E isso embaixo apareceu. vai ter um quadro e vai Aham, ter exatamente o que o senhor está vendo, né? sim. Aí o senhor clica com o mouse em cima desse quadro, dessa imagem que o senhor está vendo. Sim. Beleza. É assim. Obrigado. De nada, professor. Então, qual é a catedral, né? Perfeito. Vocês estão vendo aí? Sim. Vocês estão vendo o poema A Catedral? Não, a sua tela, professor. Agora sim o poema. Ou fechou de novo. Ah, eu tenho que ficar no poema, então? Sim, o Sim, senhor não consegue ver a gente. Ah, sei. agora. Ah, então eu não consigo ver vocês. E o tamanho tá bom? Está um pouco pequeno, professor, mas Muito a gente pouco. já tem um arquivo. Eu posso fazer a leitura, professor, se Melhorou. precisar. Tá, então vai. Leandro, né? Isso. Tá. Posso ler o poema primeiro? Para depois. Sim, por favor. Ok. A Catedral. Entre brumas, ao longe surge a aurora. O hialino orvalho aos poucos se evapora. Agoniza o arrebol, a catedral ebúrnea do meu sonho. Aparece, na paz do céu risonho, toda branca de sol. E o sino canta em lúgubres responsos. Pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. O astro glorioso segue a eterna estrada. Uma áurea seta lhe cintila em cada refulgente raio de luz. A catedral ebúrnea do meu sonho, onde os meus olhos tão cansados ponho, recebe a bênção de Jesus. E o sino clama em lúgubres responsos. Pobre Alfonso, Quieto. pobre Alfonso.
Que é, meu Por amor? entre lírios, F. Emilas desce, a Colo. tarde esquiva. Amargurada André, crença, desliga o microfone um a pouquinho, rezar. meu amor. A catedral ebúrnea do meu sonho aparece na paz do céu tristonho, toda branca de luar. E o sino chora em lúgubres responsos, pobre Alfonsos, pobre Alfonso. O céu é todo trevas, o vento uiva, do relâmpago a cabeleira ruiva, vem açoitar o rosto meu. E a catedral ebúrnea do meu sonho afunda-se no caos do céu medonho, como um astro que já morreu. E o cine geme em lúgubres responsos, pobre Alfonsos, pobre Alfonso. Tá, legal. Professor, a percepção que eu tive desse poema é que, bom, primeiramente se trata de um sonho, que ficou perceptível, né, em se tratar de um sonho, e o badalar do sino representa algo muito negativo para o poeta, porque é o momento que ocorre o choque com a realidade. É como se o badalar do sino interrompesse o sonho e a fantasia, a imaginação, e é como se o poeta acordasse para o mundo real, né? Então, nesse poema, a gente vê uma mistura de melancolia, religiosidade, né, que são temas muito comuns na obra de Alfonso Guimarães. O Aham. amor, a morte, né, a religião. Dá para fazer uma relação também, né, com principalmente nessa questão da morte, porque ele muito jovem perdeu a sua noiva, Constança. Então, eu acho que esse tema persegue muito as obras dele, o amor à amada, né, que ele perdeu tão jovem. E, e essa percepção que eu tive desse poema, eu gostei Ah, bastante, né? E dá para fazer muitas ali, por se tratar, né, da fase do simbolismo, né? Para fazer muita relação ali que o poeta usa, né? Algumas figuras, né? Que o poeta usa para por exemplo. representar, né? Ah, Por exemplo, a catedral pode ser uma representação da noiva, né? Da sua noiva Constança, por ela por ela ter surgido, né? Ele faz muita relação com o amanhecer, né? Com a luz do dia. Então, algo que mistura um pouco a fantasia, né? Com o sonho, e ao acordar ele vê a realidade, né? Ele um pouco de melancolia ele vê a realidade, né? Daquilo se tratar de um sonho. E eu acho que é isso, professor. Em síntese, eu acho que aham. isso que eu consegui extrair desse poema. Tá. Então, os demais. Bom, vocês têm aí o poema, né? Os demais, o que que acham desse poema? Do que o poema está dizendo? Porque o Leandro relacionou com um dado biográfico do escritor, né? Mas vamos supor que a gente não tenha essa informação. Uma interpretação assim mais literal, mais próxima do texto mesmo. O que vocês acham? Ninguém tem nenhuma, assim, nenhum palpite? Professor, boa noite. Boa noite. Boa noite, colegas. Então, eu penso que o Alfonso de Guimarães, né? Aham. Os poemas desse período, como eu havia, acho que eu já fiz um comentário sobre isso num poema anterior, eles exaltam uma subjetividade muito grande, e a impressão que se tem é que ele está diante, não é, de uma catedral, em um cenário bucólico, vamos dizer assim, onde a... Só um minuto que deu um problema aqui. Acho que Professor, o senhor consegue me ouvir? Sim, Carlos. Perdão, é que apareceu mensagem aqui, resolvido. Então, de modo que o cenário
que ele apresenta no poema é de uma catedral dentro de um espaço de natureza, não é? Ela se relacionando com esse espaço, quando ele diz a catedral ebúrnea do meu sonho aparece na paz do céu risonho, toda branca de sol, quer dizer, existe aí um conjunto de elementos da natureza envolvidos com esse monumento, que seria essa catedral, né? E como eu disse, muito parecido com os poemas desse período, que trazem esse bucolismo, essa relação entre homem e natureza, enfim. É o que eu consigo ver de imediato. Aham. Qual é o período que você está falando, Carlos? É o realismo, né? Não. Não, perdão, o simbolismo, né? Simbolismo, isso. É o simbolismo. Então, o simbolismo, como a gente falou, vai ter mais uma subjetividade, muitas vezes vai sugerir coisas, né? Mais do que descrever com exatidão, né? Vai sugerir coisas, né? Outro detalhe, professor, perdão, Fala. que eu percebo é quando essa expressão, quando ele diz, o sino clama em lúgubres responsos, pobre Afonso, pobre Afonso. Então, ele dá ao sino da catedral uma qualidade de ser humano, né? Ele dá uma... É como se o sino estivesse se dirigindo a ele, estivesse fazendo uma referência ao próprio poeta. Isso também é bem interessante aqui na passagem do poema. Sim. Isso daí se chama personificação, né? Personificação, a figura de linguagem, né? Tá, que mais? Mais alguém tem algum palpite? Porque esse poema... Professor, Oi, você tá falando. Amanda, ele traz bastante a questão do céu, né? Porque, igual ele fala, agoniza o arrebol. Aí embaixo ele diz, na paz do céu risonho, toda branca de sol. Aí mais para baixo ele diz assim, cadê? Só um momento. Põe-se a lua a rezar. Sim. Toda branca de luar, na paz do céu tristonho. E no começo ele traz o céu risonho e depois o céu tristonho. Se vocês pegarem a sequência aqui, dá para perceber uma coisa. Ele começa com a aurora, né? Daí depois ele fala do refulgente raio de sol. Então, a aurora é quando está nascendo o dia, né? E aqui já é o dia pleno, né? E aqui depois a tarde esquiva e a lua, né? E aqui o luar. E depois o céu é todo trevas, né? E a catedral ebúrnea afunda-se no caos do céu medonho como um astro que já morreu. Professor? Oi, fala. Tem alguém mandando mensagem aqui falando para o senhor aceitar. Porque eu não consigo ver, né? Então, qual a Amanda que estava falando? Amanda Camargo. Professor, ele traz o dia, né, a aurora, o amanhecer e risonho como vida. Então tem a ver com o que o
do poema, o dia vai passando. E ele diz, Isso, quando isso. no final a noite são as trevas, a noite é onde Aham. chega a situação ruim, né? Sim, É como se tivesse mudado, tipo, todo o tempo, né? Que já tem relâmpagos, já tem outras coisas, já tem Sim, vento. parece um poema temporal, né? isso. Sim, Quem está falando, além da Amanda? Elisa. Elisa, isso. É isso mesmo. Ele vai, ele vai falando dessa catedral que também é do sonho dele, né? Quer dizer, não é exatamente uma catedral, não necessariamente uma catedral que existe no mundo real, né? Mas que é meio misturada com o sonho, né? E então, como o Leandro falou, né? Que é do sonho dele. E Professor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Ela é meio que ah, pessoal. Quando o ah, senhor, não sei se com todos acontece isso, mas quando vocês lêem um poema assim, vocês tentam imaginar aquela cena? O que está acontecendo? Não só ler, por se fazer entender, mas tentar imaginar aquilo que está sim, acontecendo. sim. Não, então, mas isso não é Elisa, isso não é uma pergunta pessoal. Isso é uma pergunta que cabe muito bem para um professor de literatura, né? Então, esse poema, ele é cheio de imagens, né? Ele, como eu falei para vocês, o simbolismo, ele mais do que buscar descrever alguma coisa com exatidão, ele vai sugerir, né? Certo? Né? Então, ó, por exemplo, ó, entre brumas ao longe surge a aurora. O hialino orvalho aos poucos se evapora. Agoniza o arrebol. Né? Então, cada palavra aqui vai remeter a alguma coisa que vai criando imagens na nossa cabeça, né? Entre brumas ao longe surge a aurora, né? Não é, então, mais do que entender, né? A gente tem que sentir também o poema, né? Acho que tem a ver com o que você está falando, né? Então, a gente vai criando essas imagens, né? O poeta parece que ele vai criando, né, num plano das ideias. Tipo, é como se ele, colocar como se fosse uma mulher. A mulher é loira, ela tem os lábios carnudos, os olhos pequenos. É como se ele fizesse isso de propósito, pra gente realmente ir imaginando cada detalhe até montar o cenário todo. Então, você está falando assim, que ele está descrevendo, né? É isso? É isso que você está falando? Ou você está falando que ele está criando uma imagem que tem semelhança com uma mulher? Não, eu tô só comparei, ele vai descrevendo, Ah, sim. tipo, a imagem mesmo. É. Sim, é isso mesmo. Então, e isso é o simbolismo, né? Ele vai. Porque, assim, uma coisa é eu descrever com exatidão, dizer assim, ah, a catedral, ela é feita de tal material, ela tem tal tamanho, a porta é assim assado. E aqui não, aqui é uma descrição toda cheia de sugestões, e essas sugestões, elas são vagas, né? Por exemplo, entre brumas ao longe surge a aurora, é uma coisa meio assim, é, é, um- é uma, é uma imagem meio, ah, como que eu posso dizer? Né? Não é uma coisa clara, né? É uma coisa assim, nítida, né? Abstrato, professor? Oi, fala. É como se fosse uma imagem meio abstrata? Mais ou menos. Ao mesmo tempo em que a gente percebe algumas coisas, como, por exemplo, o tempo está passando. A gente percebe isso, né? Então, surge a aurora, depois o astro glorioso, refulgente raio de sol. Então, aqui é um pouco mais uma imagem meio vaporosa, assim, né? E aqui já é mais claro, né? É como se fosse assim, em pleno dia, né? Ao mesmo tempo, tem referências a elementos religiosos, né? Certo? Então, e o sino canta em lúgubres responsos. Pobre Alfonso. Tem
tem a questão da sonoridade, né? E a personificação, né? Também, né? E então é cheio de mais do que eu pegar. Eu estou falando isso para vocês, assim, eu tenho que analisar um poema. Mais do que eu chegar e entrar na internet, buscar um monte de informação ou análises prontas do poema, é melhor eu ler com atenção, né? Falar, bom, o que está dizendo esse poema, né? Daí, bom, que palavra é, o que quer dizer essa palavra? O que quer dizer arrebol? A cor avermelhada do crepúsculo, a hora em que o sol está surgindo ou sumindo no horizonte, né? O que é hialino? É transparente. Então, eu vou formando na minha cabeça essa imagem, né? Entendeu o que eu estou querendo dizer para vocês? Né? Porque isso daí é uma coisa que não é uma coisa que aconteça só com a turma de vocês, mas, de um modo geral, os alunos dessa época, né, que têm acesso à internet e muita informação, vão atrás da informação e não da atenção na leitura, né? Então, por exemplo, vamos supor que vocês vão dar aula sobre esse poema, né? Vocês vão dar aula sobre esse poema, se vocês não lerem o poema com atenção, não adianta ler uma dissertação sobre o poema, né? Não adianta ler um monte de informação. Por quê? Porque os seus alunos também vão ter acesso às mesmas informações, entendeu? Então, o que vocês têm que ter, mais do que os seus alunos, é a habilidade de interpretação de texto, né? É essa atenção, falar assim, bom, o que o texto está dizendo, né? Então, daí eu percebo, tá falando da passagem do tempo, né? Então, se vocês olharem aqui, bom, a gente já viu a questão da passagem do tempo, né? E a gente já viu que ele compara o sino com algo que conversa com ele. E conversa como? O sino canta, depois o sino clama, né? Depois o sino chora, depois o sino geme, né? Então, ao mesmo tempo em que o tempo vai passando e da manhã chega a anoitecer, né? Ah, o, o dia vai passando e o sino vai mudando a maneira como se dirige a ele, né? E a outra coisa que vocês observaram aqui, primeiro parece que é uma coisa mais tranquila, né? E depois o céu é todo trevas, o vento uiva. Do relâmpago a cabeleira ruiva vem acoitar o rosto meu. Não sei se é açoitar ou acoitar mesmo. Talvez eu tenha errado aqui na digitação. De qualquer maneira, isso aqui vai ficando mais conflituoso, né? A imagem é mais conflituosa, né? Então, a catedral ebúrnea do meu sonho afunda-se no céu no caos do céu medonho, né? Como um astro que já morreu. Então, Lucimari, o seu áudio está interferindo. Professor, Peraí. Fala. quando o senhor fala assim que o sino conversa com ele e é por causa que, principalmente nessa época, até nas cidades pequenas, o sino ele vai remeter a determinadas coisas do dia, tipo assim, é a hora da missa, a gente marca aquele horário. Quando se tem um velório, alguém morreu, ele dá uma certa badalada. Assim vai demarcando tempo para ele, e eu vejo assim, que ele vai se assim, vai dando uma agonia nele, porque vai se aproximando o anoitecer. Sim, Esse tem a ver
isso, Ele, Lucimar? ele sofre com um anoitecer, né? Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Aham. Então, como eu falei para vocês a respeito do simbolismo, né? Vai ser, a descrição vai ser subjetiva. E subjetiva por quê? Porque o sentimento do sujeito interfere naquilo que ele percebe, né? Certo? Isso significa subjetivo. Subjetivo está relacionado com o sujeito, né? E objetivo com o objeto, certo? Carlos, você está com a mão levantada? Estou, professor. Eu queria fazer uma relação, eu não sei se vai ser uma relação correta, ou se vai ser ou se vai ser muito pretensioso da minha parte, mas vendo esse poema, professor, eu lembrei de imediato de uma composição de um artista, de um cantor regional, que tem da minha terra, de Recife, que tem uma canção belíssima, inclusive com palavras desse poema. Ele tenta fazer uma descrição de Recife através dessa canção e de uma época que ele viveu, ou seja, ali na metade do século XX, mais ou menos, né? O compositor é o J. Miquiles, muito conhecido na região. E eu queria apenas mostrar aqui, eu vou colocar no chat também, o que ele diz. O nome da canção chama-se Recife Manhã de Sol. Ele diz assim: veja o Recife prateado, a luz da lua que surgiu. Há um poema aos namorados, no céu e nas águas dos rios. Um celesteiro, um violão, anunciando o amanhecer. Um sino ao longe a badalar, Recife inteiro vai render Ave Maria ao pé do altar. Bumba meu boi maracatu, Recife dos meus carnavais. Não vejo mais sem a mocinha, a luz de um lampião de gás. És primavera dos amores, do horizonte és arrebol. Vai madrugada serena, traz delirante poema, Recife manhã de sol. Quer dizer, tem aspectos que ele traz a essa canção, fazendo uma descrição da cidade do Recife em uma época passada, né? Uma época vivida por ele, que tem bastante, digamos assim, uma certa, tem um romantismo, mas tem aspectos que eu fiz uma associação, talvez, como eu disse, precipitada em relação a esse poema, mas que traz uma relação. Eu vou copiar ele aqui, professor, que o computador está um pouco lento, para disponibilizar no chat, que aí fica mais fácil até os colegas visualizarem melhor. Era só isso. Aham, legal, Carlos. Manda ou você manda o texto, ou você coloca o link aí e a gente lê depois. Tá, eu vou voltar ali no poema. Então, aquilo que o Leandro falou, né, relacionando com uma informação biográfica, a gente pode perceber lendo o poema, né? Lendo com atenção, né? A gente vê a passagem do dia e a gente vê é, o soar do sino ganhando um aspecto cada vez mais conflituoso, né? Cada vez mais dramático, assim, vamos dizer, né? Ou triste, né? Ou melancólico, né? Então, a, então, a passagem do dia pode representar, de certa maneira, a passagem da vida, né? E daí dá para relacionar com a morte, sim, né? Dá para relacionar, e daí, bom, independentemente de eu saber ou não que o escritor perdeu uma pessoa querida, né? A mulher que ele amava, a noiva, não sei, o poema me diz isso, né? Entendeu o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou querendo chamar a atenção para vocês, ou a atenção de vocês para isso, né? Certo?
Sim? Sim, tranquilo. Aham. Tá. Vocês querem falar mais alguma coisa desse poema? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem 11 pessoas presentes hoje, né? Lucimário, você está com a mão levantada ainda. Você quer falar alguma coisa? Não, professor, desculpa, eu esqueço de abaixar. É que eu me... Tá. O, mais alguém quer apresentar algum poema? Bom, ó, na verdade, esse poema aqui do Alfonso de Guimarães dá para explorar bem mais ainda, né? O, Professor, Fala, Bruna. boa noite. Então, essa é a primeira aula que eu tô assistindo, então eu ainda tô tentando me Aham. encontrar. Tem como fazer essa apresentação na aula que vem? Ou essa era a última aula? Perdão pela pergunta, é que é a primeira aula que eu tô Aham. tendo. Pois é, né? O, é que, tá, pode até, né? Só que, assim, a turma como um todo tá, tá um pouco, não tá fluindo muito a aula, né? Então, tinham 20 e poucos alunos na primeira aula. E daí agora tem 12, né? E me falaram assim: eles estão com dificuldade por causa do Zoom. Bom, daí eu mudei, pediram para mudar para o Meet, eu mudei. Só que não aumentou o número de alunos, né? Mas tudo bem, Bruno, você apresenta na próxima aula. Os poemas que você pode escolher, mais alguém que quer apresentar na próxima aula? Dos que não apresentaram, né? Claro. Ó, então, Bruna, os poemas que você pode escolher são aqueles simbolistas ou parnasianos, né? Esses que a gente já leu, daí você não Descarta. escolhe Aham. isso, você escolhe os outros. Então, tem Ismália, que é do Alfonso de Guimarães, tem Antífona, do Cruz de Souza, e tem Vaso Grego, do Alberto de Oliveira, e Rústica, da Francisca Júlia. Esses que ainda não foram daqueles que eu disponibilizei lá, né? Se você Aham. escolher algum outro, desde que ainda não tenha sido analisado, pode também, sendo parnasiano ou simbolista, certo? Ok. E isso que eu estou falando para ela vale para os demais que ainda não apresentaram, certo? Certo, professor. Tá. Tem mais alguém que quer apresentar na próxima aula? Que não tem apresentado? Ó, só para voltando aqui, ó, tem a questão formal também, né, do poema. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim, estamos. Aham. Sim. Pois é, tem a questão formal do poema, como por exemplo, desde das rimas, né? Esse ora, ora, ol, onho, onho, ol, né? Dá para perceber as rimas, né? Tem as sílabas também, né? O número de sílabas, né? Então, por exemplo, esses versos aqui, esses maiores, tem 10. Entre brumas ao longe surge a aurora. O hialino orvalho aos poucos se evapora. E agora, esse agoniza o arrebol, 6. Toda branca de sol, 6. Agora, esses outros aqui, o sino canta em lúgubres responsos. Pobre Alfonso, pobre Alfonso. Já tem 7, né? Então, não é tão
tão regular quanto costumam ser os poemas parnasianos, por exemplo, né? E aqui tem uma sonoridade bastante trabalhada, por exemplo, nesse o sino canta em lúgubres responsos, pobre Alfonsos, é como se ele estivesse meio que reproduzindo o badalar do sino, né? E, enfim, a questão da religiosidade, como eu falei, né? Desde da escolha da catedral, né? Até essas referências aqui, né? Recebem a bênção de Jesus, né? Enfim, dá para explorar muita coisa ainda nesse poema, né? Certo? Põe-se a lua a rezar, né? Mas a lua a rezar, né? Ou amargurada prece, certo? E também, Professor, oi, boa noite, é a Daniele. oi, Daniele. Então, eu posso dizer que uma das principais diferenças entre o simbolismo e o parnasianismo seria essa estrutura. O parnasianismo buscava uma perfeição na métrica, na apresentação do poema, e o simbolismo buscava mais uma coisa de sonoridade, de musicalidade? Essa é uma das características, né? O simbolismo, ele valoriza mais a musicalidade. E, Porque os dois aconteceram mais ou menos na mesma época, né, professor? não, então, o que aconteceu foi o seguinte, o parnasianismo, ele é um pouco anterior, né? Ele é contemporâneo, o surgimento do parnasianismo, né? Ele é contemporâneo ao realismo. Então, ele tem características mais parecidas com o realismo, né? O simbolismo surge no final do século XIX, virada do século XIX para o XX, né? E ele surge com propostas de questionamento aos pressupostos realistas, né? Então, por exemplo, o realismo, principalmente na prosa, né, vai a defender a ideia de que a ciência pode explicar tudo, inclusive o comportamento humano, né? Então, vocês devem ter visto isso na literatura e cultura brasileira 1, né? Então, por exemplo, Sim. o, um, um escritor realista como... Desculpa, professor, é que eu confundi. É o realismo com o parnasianismo que acontece mais ou menos na mesma Isso, época. Ah, eu isso. confundi. Desculpa, professor. Não, tudo bem, não, tudo bem. Isso daí é uma Foi coisa um que... lapso da minha memória. Agora o senhor falando que eu me recordei, realmente. Não, então, o simbolismo vai retomar algumas características do romantismo, né? Por exemplo, essa religiosidade, né, é algo que já aparece no romantismo, né? E o simbolismo retoma. Só que o simbolismo, ele tem características do romantismo, mas ele tem é como se fosse uma maturidade maior, né? Porque é como se fosse assim, já passou pelo realismo e superou o realismo, enquanto o romantismo ainda não, né? Dá para entender mais ou menos o que eu estou dizendo? Sim, sim, entendi. Mas Ultrapassou aquela perfeição e isso, trouxe coisas a mais, como sentimentalismo, mas não uma coisa exacerbada. É isso que o senhor quer dizer? Não, é que já não se acredita mais que é possível representar a realidade de maneira completamente fiel, enquanto que no realismo se acredita nisso, se defende isso, né? Mas uma outra coisa também que é importante a gente entender para ver o que vem adiante, né? Que é o seguinte, no Brasil, o simbolismo, o parnasianismo, eles vão
continuar, né, até o início do modernismo. Então, o que a gente vai ver em seguida, que é o pré-modernismo, na verdade é uma mistura de um monte de tendências ali, porque é como se o realismo acabou, o parnasianismo acabou, só que o simbolismo não foi forte o suficiente para dominar tudo. Então, no pré-modernismo, tem um monte de escritor escrevendo ainda com ideia realista, né? Tem um monte de escritor escrevendo com os princípios do parnasianismo e do simbolismo, tudo misturado, né? E o pré-modernismo é isso, é uma mistura de tendências. Daí só vai ficar claro uma nova proposta com o modernismo, né? Certo? Bom, Professor, cada vez oi. que surge uma escola, a impressão que eu tenho é que eles tentam romper com a escola anterior, é isso, mas de uma certa forma eles não conseguem totalmente, porque eles têm que se inspirar em algo, né? Eles têm que ter uma base. Então, de uma certa forma, ou eles resgatam a anterior a que estavam antes deles, né? Ou até as mais antigas. Não sei se eu estou falando bobeira. Sim, o que você Então, está na falando verdade, faz sentido, sempre sim. é igual moda. Sempre vai resgatando algo mais antigo, mais antigo. E, na verdade, nunca consegue uma coisa ultra moderna. Sempre é alguma coisa renovada, Aham, mas com algo já sim, baseado no anterior. sim, é verdade. Mas a diferença, assim, a diferença entre a literatura e a moda, né? Bom, eu não entendo muito de moda, mas assim, Eu citei a moda só por citar. não, tudo bem, não tem problema, não tem problema, assim, o, até o termo moderno tem a ver com moda, né? O, assim, a raiz, eu acredito que seja a mesma, né? Mas assim, é que a literatura reflete o pensamento da época também, né? A literatura também reflete o momento histórico, né? Essa que é a diferença. Então, essas mudanças, elas não são completamente aleatórias, né? Então, quando o realismo, por exemplo, tem uma proposta política, né? Só que essa proposta política tem a ver com romper com o poder da monarquia e da igreja, né? Essa é uma das propostas políticas do realismo. Ele faz uma crítica, né, ao poder monárquico e também à igreja, né? Só que o que acontece? As propostas políticas do realismo não se concretizam. Então, por isso também que ele cai em decadência, né? E, além disso, surgem outras formas de pensamento, né, que vão substituir o que eu estava falando antes, que é o determinismo, cientificismo, né, evolucionismo. Surge um outro tipo de pensamento que vai substituir isso, que é essa crença mais, assim, na ciência como o único sistema de explicação da realidade. Isso daí vai cair por terra, né? Com o quê? Com a psicanálise, né? Certo? Por quê? Porque a psicanálise vai mostrar que o ser humano, ele não é completamente racional. Aliás, ele é muito mais irracional do que ele imagina, né? Então, se o próprio ser humano é muito mais irracional do que ele imagina, como ele pode acreditar que ele vai desenvolver um sistema para explicar a realidade, para explicar tudo da realidade através da razão? Entendeu? Né? Então, o que eu estou querendo, as correntes literárias, elas estão relacionadas com as mudanças na forma de pensamento e também com os acontecimentos políticos, os acontecimentos históricos, né? Certo?
Entendi, professor. Aham. Entendi. É um contexto, na verdade, social, político, engloba tudo. Isso, Tá. e também filosófico, né? Quer dizer, qual é o tipo de pensamento que é mais forte, mais dominante na época, né? Isso vai influenciar na maneira... Porque o que é a literatura? É uma forma de expressão do ser humano, né? A maneira como ele consegue expressar aquilo que ele pensa e aquilo que ele sente, né? Mas o Não é senhor isso? concorda comigo que esses escritores, mesmo inseridos num contexto, eles sofrem influências anteriores, mesmo eles renegando muitas vezes, não tem como eles fugirem dessa influência, né? Por mais que eles muitas vezes reneguem, não tem como eles... Eu vejo isso, assim, por exemplo, tem um aluno lendo num grupo de literatura que nós participamos lá do Hércules Maimone, o menininho está lendo um livro juvenil, e eu vejo, assim, o escritor com muitas características de Machado, assim, quando ele descreve, aí eu falo, puxa, né, não é como Machado, mas ele busca, e é um escritor atual, escreve, né? Então, assim, só um exemplo que eu estou falando para o senhor. Por mais que seja um contexto atual, que ele talvez até renegue, eles se baseiam no anterior. Claro, sim. Mas é como se fosse assim, Daniele, como se fosse uma conversa, como se fosse um diálogo através do tempo, né? A literatura. É igual a música do Belchior, como nossos pais. Por mais que nós briguemos lá com os nossos pais, com o passado, nós ficamos iguais a eles. Não, eu entendi o que você está falando, mas na verdade, na literatura é algo um pouco mais amadurecido, né? Na verdade, por exemplo, não é como nossos pais, é como nossos avós, né? Então, certo. se o simbolismo questiona o realismo, ele vai recuperar, ele vai resgatar características do romantismo, né? Então, o romantismo não é o pai do simbolismo, o romantismo é o avô, né? Só que é muito mais do que uma questão de gerações, né? Porque isso atravessa os séculos, né? Certo? Então, eu não sou um rebelde só contra a geração anterior, mas eu quero criar algo de novo com mais relação... profunda, né? E acontece também, Daniele, que a ideia não é, eu vou criar algo completamente novo do zero, né? Porque se eu for criar algo completamente novo do zero, nem a mesma língua eu não posso usar, né? Certo? Então, assim, é interessante o que você está falando, porque eu acho que ninguém é ingênuo, nenhum escritor, né, é ingênuo o suficiente para achar que tem essa capacidade, né? Certo? Embora a originalidade seja um valor, um dos valores mais importantes para a arte, né? Certo? Professor, por Oi, isso que fala, Lucimário. porque muitas vezes na escola, assim, os professores colocam uma régua cronológica. Não tem como colocar essa régua cronológica, essa escola foi de tal ano, a tal ano, a tal ano, porque até nos dias atuais, como a colega está falando, utiliza simbolismo, dependendo da linha de escrita, mesmo contemporânea, ela vai beber lá na fonte, depende é isso, do escritor, do autor, daquilo que Não, ele quer. então, essa 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 régua cronológica que você está falando, ela é um recurso didático, né? É um recurso didático para organizar o estudo da história da literatura, né?
mas ela não deve ela não pode ser uma coisa que engesse, né? Então, é justamente por isso que eu falei para vocês, ó, quando vocês vão ler o poema, vocês não têm que ler pensando só em reconhecer características de determinada escola, né? Certo? Agora, por exemplo, eu posso dizer que determinado escritor compreende melhor o próprio tempo do que outro, ou ele vai além daquilo que o próprio tempo dele, por exemplo, dando um exemplo, né? O Machado de Assis. O Machado de Assis, ele ultrapassa os pressupostos do realismo, né? Ele começa no romantismo, ele passa pelo realismo, mas ele compreende coisas que estão além do realismo, né? Então, assim, isso significa o quê? Significa que se alguém no século XXI quiser escrever como um poeta parnasiano, e tem gente que faz isso, significa que essa pessoa parou no tempo, entendeu? Né? Certo, Lucimário? Ou então a pessoa quer escrever exatamente como o Camões escrevia. Então, bom, tá, pode fazer, só que você parou no tempo, né? Porque isso já não diz respeito mais à nossa realidade, né? Certo? Entendi, entendi. Uhum. Mas Então, tá, professor, mas como que ela conseguiu ver alguma coisa de Drummond num escritor tão contemporâneo, tão atual? não, então, ela está falando de um livro infanto-juvenil de características do Machado de Assis nesse livro, né? É isso. Machado de Assis. Por isso que ela falou, né? Bom, eu não sei, eu não conheço qual é o livro. A Hora do Amor. Não, são características do livro, né? Que ele retrata o contexto social, mas sem se envolver de uma forma impessoal. Então, assim, a gente traz daí para o aluno como que o escritor está relatando, escrevendo, e como também Machado escrevia dessa forma. Daí a gente traz a escola literária e traz essa semelhança, né? Só isso, mas assim, realmente é muito diferente até a linguagem de Machado para esse escritor, mas só a maneira de se escrever, de se expressar. Mas até a linguagem é totalmente diferente, o português utilizado, tudo. Mas a maneira de se expressar, né? Até porque hoje em dia os jovens não gostam muito de ler Machado. E a gente, nesse grupo de leitura, deixa eles à vontade. Mas a maneira de usar, né, de contextualizar o ambiente dele. Olha, a vizinha não falava com o pai até saber que ele fazia isso, isso e isso. Então, Machado fazia muito isso, né? Principalmente nos contos, quando ele relatava as relações sociais. Então, é o que eu falo. Tem uma relação, tem uma característica parecida aí. Por isso que eu falei. Não, eu entendi. Agora eu entendi o que você falou. Essas características que lembra, né? Deu para entender agora. Mas eu achei que poderia, não pela escrita mesmo, né? Simbolista ou uma escrita desse período, mas algo que eu falo assim, de trazer essas características que a colega falou para a contemporaneidade, entendeu? Se tem como os autores trazer, mas o senhor esclareceu bem, eu entendi, obrigada. Tá. Bom, a gente tem que começar agora, né, o pré-modernismo, né? Então, na próxima aula, se alguém quiser ainda apresentar análises dos poemas simbolistas ou parnasianos ou simbolistas, pode, tá bom? Eu vou deixar só até a próxima aula. A próxima aula é a última para fazer isso, né? E daí a gente começa com o pré-modernismo, né?
sendo que eu vou propor, então, que vocês leiam, para a próxima aula, um material relacionado com o Lima Barreto, que eu já coloquei lá, tá bom? Ó, eu vou mostrar para vocês o material que tá no Google Classroom, né? Colegas, professor, desculpe lhe interromper. Só para lembrar que todo o material do professor Fábio já está no drive da turma, inserido por pasta e por autor que ele mandou. Conforme ele mandou, ele enviou para o Classroom. Tá? Então, lá está todo organizado, conforme ele mandou para o Classroom, cada pasta tem os autores, tem os arquivos que ele enviou para lá. Só não está o último, que é o mesmo que você vai usar lá no NAFTA. Ainda não coloquei esse. Mas todos os outros já estão inseridos lá no drive da turma, tá bom? Qual que você está falando, André? Assim, todo o material que o senhor manda... Não, tudo bem. Qual que é o último que eu vou usar no NAFTA? Isso, é porque o senhor mandou também para o nosso Classroom. Ah, do NAFTA você também está mandando? Não, é porque o senhor mandou também o que o senhor vai usar no NAFTA para lá, se eu não me engano. Eu olhei lá no Classroom da turma. Não, não mandei, não. Ué, será que eu confundi? Acho que sim. Ó, Vai ver, eu olhei do NAFTA mesmo, né? bom, se quiser compartilhar lá também, tudo bem. Tá, Ó, tá bom então. vocês estão vendo aí? Sim. Tá, então aqui, ó, nesse tópico pré-modernismo, tem 4 autores, né? Então, a minha ideia é começar pelo Lima Barreto, tá bom? Então, aqui, ó, tem um programa chamado De Lá para Cá, que é em 2 partes, né? Tá no YouTube, tem o link do YouTube lá. É um programa de apresentação do autor, né? E daí, então, eu peço que vocês vejam. Fechei. Eu peço que vocês vejam esse programa e também tem esse livro aqui, ó, Contos Completos, né? Para vocês lerem esse prefácio. Peraí. Professor, o senhor tem como Ó, aumentar um pouquinho? Ou não, não tem como aumentar? eu não sei como que faz para aumentar isso não. Ó, mas isso aqui, essa introdução aqui, ó. Tá bom? Introdução, Lima Barreto, Termômetro Nervoso de uma Frágil República. Eu posso mandar por escrito para vocês o que é para ler, tá bom? É para ver aqueles 2 episódios ali, né? Cadê? Ver aqueles episódios do documentário e ler essa introdução. Essa introdução é uma boa introdução também para entender o pré-modernismo, né? E bom, e por hora é isso, né? Porque eu imaginei que fosse aparecer o resto da turma que não está aparecendo e que eles fossem apresentar, né, as análises dos poemas, certo? Tudo bem? Então, eu acho melhor a gente terminar mais cedo hoje e vocês já começarem a ver esse material, certo? Certo. Certo, professor. Tudo bem. Então, tá. Daí, bom, eu não sei os demais que está acontecendo, né? Se eles estão tendo problema de acesso. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor tem aquela lista do primeiro dia de aula? Sim. Eu fui chamada no primeiro dia, né? Aham. Eu vou chamar o senhor no WhatsApp, se o senhor puder me passar, eu vou chamar aluno por aluno para ver o que está acontecendo. Aí eu dou um retorno para o senhor. Ah, tá bom. Tá bom. E mais alguma coisa por hoje? Professor,
Eu não sei se o senhor já falou em aula ou se eu perdi, eu peço desculpas se eu estiver sendo repetitiva, mas eu vi que o senhor postou no Face a respeito do NAFTA. Boa, é verdade. Eu gostaria de saber a respeito, se é um grupo de extensão, como que faz para participar. Isso. Bem lembrado, Daniela. Tá, obrigada. Tá, o NAFTA é um projeto de extensão, né? É um projeto de extensão que eu coordeno. E ele é sobre... O que significa a sigla? Significa narrativas fantásticas e temas afins, né? Então, o tema de pesquisa meu é o fantástico, né? Que é um gênero literário. A gente pode chamar de gênero, né? Que é um tipo de narrativa específica. E daí, esse projeto de extensão, ele é aberto para todo mundo, né? Não precisa ser aluno da UEMS, não precisa ser universitário, mas claro que os alunos da UEMS são ainda mais bem-vindos, né? E a gente lê algumas narrativas, né? E discute alguns textos teóricos também. Então, o que é o fantástico, né? Por exemplo. Então, cada encontro, no ano passado a gente fazia uma vez a cada 2 semanas, né? No horário das 17 às 18h30. Esse ano a gente vai ler uns textos um pouco mais extensos e vai fazer os encontros com um espaço maior de tempo entre um e outro, né? Para dar mais tempo de ler. Então, por exemplo, 3 semanas de um encontro ao outro, né? Para ter um tempo maior. Daí vai depender de cada texto que vai ser escolhido, né? Então, para o primeiro encontro, a gente escolheu esse livro aqui, né? Que se chama O Diabo Enamorado, que é um romance, né? Ou uma novela relativamente longa, né? Então, por isso, eu divulguei essa semana para daqui a 3 semanas, no dia 13 de maio, né? Que é uma quinta-feira, e vai ser sempre naquele horário que é o intervalo entre a aula da tarde e a aula da noite, né? Das 17 às 18h30. Aí vai ter certificado, né, de participação para contar as horas, né? Então, vamos supor, a pessoa aparece uma vez só, ela tem certificado de participação naquele dia, né? Ou se ela participar do projeto que já começou no ano passado, né? Então a gente está na segunda metade do projeto. Daí pode ter um certificado de mais tempo de participação no projeto como um todo, certo? Daí, se alguém tiver interesse, é só me mandar uma mensagem, eu coloco o e-mail da pessoa no Google Classroom do NAFTA para ter acesso ao material todo lá. Bem? Legal, professor. Daí entra em contato com o senhor pelo e-mail, né? Sim, ou qualquer jeito que quiser. Se quiser mandar mensagem no WhatsApp, pode também. De qualquer maneira. Ok. Obrigada, professor. Eu vou querer participar. Legal. Então, eu também. Então, me manda o e-mail de vocês, ou manda uma mensagem no... Eu também, professor. Espera aí. Então, para eu lembrar, né? Daniele, Elisa e Amanda da Mata, né? Eu também quero. Bruna Souza. Uhum. As 3 intrometidas de sempre, professor. Eu sou a louca dos certificados. Amanda da Mata e... Falta a Andréia. Mas eu já tô lá. Eu nunca mais participei, né, professor? Chamou nós.
Falei primeiro programa sim, pra trás. falei do NAFTA, quando eu No, entrei, no ano passado. Nem lembrou de Você nós. não falei pode do chamar, você grupo, tem que nos falei deixar lá dentro. Você tem que negativo, nos falei do deixar. grupo, falei do Goela professor, A gente vai ter que ter uma conversa, Andréia. ainda disse, ele vai ser nosso professor no que vem. Falei isso para vocês, Professor, falei no grupo, eu vou já catar lá e explicar. Peraí. é o grupo Bruna- das 5 doidas. Bruno Todas Ortiz não, nós mandou. somos Peraí, estudiosas. gente. Deixa eu fazer uma pergunta. A Bruna Ortiz mandou uma mensagem aqui. É sobre qual e-mail que você está falando, Bruna? É sobre o e-mail da turma. Bruna, o e-mail da Ah, turma está na nossa descrição do grupo, meu bem. Ah, tá. Tá, valeu. É o e-mail tem. descrição do grupo. É no Ah. nosso grupo, o grupo da turma tem a descrição lá em cima do WhatsApp, então as informações entendi. acerca do grupo mesmo. Ah, entendi. Tá. Tá bom. Obrigada. Então é uma conversa entre vocês aqui, né? Que você tá mandando o material pelo e-mail da turma, né? Isso, e o Drive é o e-mail da turma, né? O Drive Entendi. que fica lá. Entendi. Tá bom, então. Então, outra coisa, vocês sabem se esse chat aqui ele salva automaticamente quando eu fechar ou não? Não, professor, ele só salva o que está aberto, o que aparece na hora que você está gravando, mas aparece, né, na sua tela, mas E não tem como eu salvar o que foi conversado aqui? eu posso até ver, mas eu acho que não, professor. Eu não tenho certeza, mas eu acho que só salva o que aparece na tela. Eu acho, não tenho certeza. Entendi. É porque o Carlos mandou o poema aqui, né? Ah, professora, eu tirei print, aí eu mando pro senhor. Manda no grupo da disciplina, Carlos. Então tá bom. Elisa. Tá, e a Andréia, você registrou a frequência de todo mundo? Sim, professor. Então tá bom. Então, mais alguma coisa que vocês queiram perguntar ou falar? Vamos começar o pré-modernismo, então, por Lima Barreto, não é? Isso. Então, o que é para fazer? É E para eu que ver achava que hoje a gente já ia ver Euclides da Cunha, mas tudo bem. Vou sair da Não, aula. se você quiser, Carlos, do Euclides da Cunha já tá lá o material, né? Eu vi, já vi. Uhum. Tem Então, um vídeo de um professor dos Estados Unidos muito bacana, a entrevista dele. Inclusive, eu trouxe meus companheiros aqui para me fazer A Guerra do Fim do Mundo, Os Sertões, tá tudo aqui. Eu estou só esperando o dia. Você quer assumir a apresentação, tipo um seminário sobre os sertões, Carlos? Sua hora, Carlos! Professor, Chegou! nós não apresentaremos um seminário, né? Conforme o senhor Não, falou. então, foi o que eu falei. Sim, Seminário, claro, que é para vocês pensarem sobre as vanguardas, né? Só que como a frequência da aula está muito baixa, eu estou achando que o negócio está estranho, né? Quer dizer, será que vai ser possível fazer isso, né? Entendi. Depois do pré-modernismo é que a gente vai entrar nas vanguardas, né? Então já teria que ir pensando, né? Mas a turma tá meio... Peraí, Professor, eu posso lhe dar, não sei se uma sugestão, um conselho, e vou falar diante da turma aqui. Vou até abrir minha câmera para eles ficarem me olhando, para ver que eu estou bem séria. Pode falar, André. É assim, professor, o senhor é um professor muito flexível, e isso é muito legal, isso é muito bacana. Porém, essa flexibilidade acaba que faz com que alguns colegas não estejam na turma, por N motivos. Não cabe a mim ficar julgando ou dizendo isso, aquilo, outro. Só que quando o senhor abre para, quando não estiver na sala, quando não estiver assistindo a aula, e esse colega, às vezes, até tem condição de assistir, ele não assiste, mas ele pode não levar falta entregando um relatório, assistindo a aula depois e fazendo um resumo, isso, de uma certa forma, na nossa turma, pode ter certeza, não vai ter quórum. A gente já conhece a turma, entendeu? Então, assim,
se eu puder lhe dar um conselho, não flexibilize tanto. Eu acho que assim, nesse momento que a gente está vivendo, tem essa flexibilidade sim, só que algumas coisas, olha, determinadas disciplinas aqui não há tanta flexibilidade. Está todo mundo lá no sábado, 8 horas da manhã. Ah, sim. É ou não é, gente? É. Verdade. É verdade. Tá, então, Isso é verdade. não, então a questão do seminário continua marcada, né? E daí, mas tem que avisar os colegas que eles têm que. Professor, vou ser bem sincera. A gente avisa, a gente manda tudo no grupo, mas eles se fazem de sonsos. Uns olham e fingem que não viu. Então, assim, é realmente complicado. Quem tá aqui é porque realmente quer. Os outros tá tudo levando na maré. Não, então, ó, no ano passado, o que aconteceu, né? No ano passado, a gente foi pego de surpresa, né? Todo mundo, né? E metade da turma desistiu, né? Então, eu levei com a metade que continuou, né? Agora, esse ano já é diferente, a gente não foi pego de surpresa, né? E assim, e a outra turma, que é a turma de inglês, está frequentando normalmente, né? Então, por isso que eu estou achando estranho, né? Então, agora, a questão é a seguinte, se não fizerem os trabalhos, daí não tem como... Ah, recebe frequência, mas e daí, né? É isso que eu estou falando, né? Mas é como eu lhe falei, a questão da flexibilidade. O que aconteceu no passado? Alguns colegas, e isso foi motivo de revolta da Elisa, inclusive, não estavam em sala, não assistiam aula, não assistiam mesmo. E quando chegava na hora do trabalho, entregava o trabalho, então alcançava a nota, pronto. Não estavam, por vezes era por falta de pacote de internet, mas por vezes não estavam porque não estavam. Então, assim, é o que eu digo, eu acho que tem que ter flexibilidade sim, porém, quando essa flexibilidade é muito grande, infelizmente, alguns acabam, né, se fazendo valer dela e, enfim. Não, Entendeu? então, mas é isso que eu estou falando. Complicado. A pessoa, uma coisa é a frequência, outra coisa é a nota, né? Entendeu? Mas a pessoa vai saber que vai ter a frequência. Ela vai ter que assistir a aula para ter a frequência, o que o senhor posta lá. Aí ela vai dar uma olhada rapidinho no vídeo que posta lá e pronto. Faz as anotações a hora que quer, o dia que quer, porque não tem compromisso, não tem responsabilidade. Tá, mas eu estou falando, se ela não apresentar os trabalhos, ela não tem a nota. Né? É isso que eu estou falando. Entendeu? Mas o que a Elisa quis dizer é que alguns não vão estar na sala de aula, mas vão entregar o trabalho, sem o compromisso de assistir a aula em si. É isso que ela quis Então, dizer. mas eu não estou falando que o trabalho vai ser entregue. No caso do seminário, por exemplo, ele vai ser apresentado, né? Então, eu estou conversando com vocês para entender por que está acontecendo isso, né? Agora, se esse é o problema, então, não apresentou o seminário, não tem nota, né? Inclusive, eu fiz a votação no grupo. Eu vou ver no caderno quantos votaram, mas a maioria votou. Muita gente que não está hoje aqui votou, dizendo que queria o Meet. Só a Bruna e eu que dissemos que queria o Zoom. Mas assim, foi assim, massacrado, né? A maioria realmente quis o Meet. Mas muita gente que disse lá que queria o Meet também não está aqui. Eu sei que alguns trabalham, professor. Tem gente que não está aqui, que trabalha, que chega tarde. A Amanda Camargo, coitada, às vezes começa a assistir a aula do ônibus, alguns outros também. Mas eu sei que tem outros que não estão aqui porque não estão. Tá. Então, assim, para a gente não se prolongar muito, a questão é assim, não me cabe educar ninguém, né? Todo mundo é adulto, todo mundo é responsável. E também eu não gosto de ficar dando sermão, não gosto, né? Eu só quero saber de que maneira é mais produtivo, né? Certo? Então, por exemplo, no ano passado, eu fui bastante flexível e deixei tudo para ser entregue, todos os trabalhos podiam ser entregues, né? Mas é claro que na hora de corrigir, dá para perceber muito claramente quem tentou fazer e quem simplesmente copiou da internet, né? Isso, a gente que dá aula há muito tempo, a gente bate o olho e percebe, né? Então, tudo que era copiado, eu ia tirando ponto, ou nem considerava, né? Mas, então, aqueles poucos foram, assim,
se esforçaram para fazer, né? E assim, para mim, o que importa é quanto que a pessoa aprende fazendo isso, né? Quanto que ela aprendeu, seja apresentando, seja entregando por escrito, né? Enfim, eu vou manter, então, os seminários, né? Vou manter. Eu vou reforçar lá no grupo de WhatsApp, né? Sobre a necessidade de já ir se formando os grupos e preparando. Porque senão, né? Sabe qual foi um dos erros que aconteceu ano passado, professor? Professor passou um seminário, aí assim, a maioria fez, que é os que está aqui hoje, até sabe. Participou e os outros tiveram que entregar uma coisinha depois com o mesmo valor de nota. E aí foi o que o senhor falou agora. Pega aquela coisa mal feita da internet, joga lá, ganha nota, acabou. Não, mas daí não tem nota. O medo deles Elisa. é ficar sem nota. Agora, passa um trabalho, fala, vai fazer um seminário sem possibilidade de ter nota depois, para ver se não chove aluno. Não pare aluno de 3 anos. Então, acontece que se a pessoa copia da internet, eu não dou nota para a pessoa, entendeu? É muito fácil perceber, né? E é uma coisa que o professor falou que eu acho que cabe. Todos somos adultos, não estamos aqui para sermos educados. Todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha, todo mundo tem seus perrengues dentro da pandemia. E se estivéssemos em aula presencial, ia ser tão difícil quanto está sendo agora. Então, assim, desculpas, né? Todos nós temos. Dificuldades, todos nós temos. Cada um com as suas. Garanto que o professor tem, o Carlos tem, a Andréa tem, a Elisa tem. Todos nós temos. Agora, também não cabe ficar, fulano tem isso, fulano tem aquilo. Se a gente for tentar resolver o problema de todo mundo, a gente tenta ser plausível. Agora, educação, todo mundo tem que ter. E responsabilidade, somos adultos. Agora, o que eu concordo com a Elisa, que aconteceu ano passado, professor, é que foi nivelado, principalmente as notas, de nós que nos esforçávamos, tudo bem. Não fizemos o trabalho como o professor talvez esperava, mas aí às vezes nem nos era passado como que a gente poderia melhorar. E aqueles que muitas vezes copiavam o trabalho, ganhavam a mesma nota, ou até melhor. A questão é a seguinte, eu não sei como os meus colegas trabalham, né, e não vem ao caso eu analisar, né, certo? Também não, para mim isso não importa também, né? Se eu fosse coordenador, importaria. Eu ia pegar no pé de certas coisas que acontecem, né? Mas não é o caso, né? Então, aqui, para mim, o que importa é assim, é oferecer meios de todo mundo aprender aquilo que eu sou pago para transmitir para vocês, né? Certo? E daí, bom, eu tenho um critério mínimo para a pessoa ser aprovada, né? E esse critério eu vou tentando adequar à situação, né? Que é uma situação nova para mim também, né? Certo? Então, no ano passado trabalhei de um jeito, nesse estou tentando trabalhar de outro, né? Assim, agora... Bom, eu acho que não adianta a gente ficar, assim, insistindo em discutir isso aqui agora, né? Sabe? Né? Acho que eu tenho que dar uma chamada lá no WhatsApp, né? Falar, ó, vai ter um seminário, né? E é isso, né? Certo? Essa ideia, professor, se o senhor me permite, do seminário, eu acho fantástica, porque além de você se preparar para fazer uma apresentação, você também, ao mesmo tempo, você acaba colocando em prática aquilo que o professor, aquilo que nós iremos fazer no futuro, que é ensinar. Então, toda a questão da inibição é trabalhada, tudo isso é uma oportunidade, é assim que eu vejo, de você, além de adquirir conhecimento, de você buscar, pesquisar, enfim, preparar uma apresentação, praticar também aquilo que você vai exercer no futuro, né, que é a licenciatura, e é para isso que nós estamos nos preparando. Por isso que eu acho importante. E, de fato, todos nós temos dificuldades, a situação não é fácil, a gente acompanha de perto, a Andréa sabe melhor do que eu, a dificuldade que nós acadêmicos temos de acesso à internet, enfim,
tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas isso também não pode servir como uma espécie de motivo ou uma justificativa para simplesmente não fazer absolutamente nada e quando fizer de maneira, não é? Enfim, eu acho que isso deve manter o seminário. A gente está aqui, a gente pode se ajudar. As informações chegam de fato. A Andrea está sempre passando para a gente tudo que os professores disponibilizam e etc. Então, não é por falta de informação, não, professor, isso eu tenho certeza. São outras dificuldades, talvez, que as pessoas não estão comparecendo na aula, mas isso aí deve ser analisado caso a caso e a disciplina tem que ser mantida. Eu acho, sinceramente, e espero que isso não soe como uma puxação de saco, porque eu não tenho esse perfil, mas eu acho que não participar de uma aula de literatura e cultura brasileira, sinceramente, é um desperdício. Eu estou aqui, e eu acho que isso é o espírito que tem que estar em todo mundo, de estar por livre e espontânea vontade, porque você realmente quer absorver conhecimento e se formar, enfim, né? Eu acho um desperdício você não frequentar uma aula como essa. Tá, então tá bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Professor, Aham. então o seminário, ele vai ser sobre as vanguardas? Sim. Tá. Eu que vou apresentar sozinho? Meu grupo Não, você não vai apresentar sozinho, sabe por quê? Porque o número de vanguardas não é grande o suficiente para deixar livre desse jeito, né? Daí tem que montar grupo e dividir a turma no número certo de grupos, né? Que são 6, entendeu? Não pode ser que nem esses poemas, né? Entendi. Tá. Então, por isso que eu estou falando, tem que ser uma coisa organizada, né? Porque senão não vai dar certo. E organizada antecipadamente, né? E outra coisa que eu queria falar é a seguinte, né? Pelo comentário de vocês... Professor, só mais uma pergunta. O senhor tinha colocado ou um seminário ou uma resenha sobre alguma obra vanguardista? Não é vanguardista, é alguma obra da literatura do século XX em diante, literatura brasileira do século XX em diante, né? Ah, tá. Isso tem que ser o livro inteiro. Isso substituiria o seminário. Eu disse isso, né? E era exatamente isso que eu ia comentar. Era exatamente isso que eu queria comentar, que a Elisa e a Daniele falaram assim, porque daí vem alguém e faz o trabalho escrito copiado da internet e a gente se esforçou tanto, a pessoa ganha a mesma nota, né? Então, comigo não ganha a mesma nota se a pessoa copiar da internet. Isso eu quero deixar bem claro, né? Não ganha, né? Então, assim, fazer um trabalho escrito bem feito é tão difícil quanto fazer um seminário bem feito, né? Então, agora, a questão é, qual é o critério de correção, né? Se o cara fala, tem 10 páginas, eu vou dar 8, sem ler, então tá errado o professor, né? Isso que eu quis dizer, né? Mas não me cabe julgar se alguém fez isso, né? Agora, o que eu estou deixando bem claro aqui é, se fizer isso comigo, não vai ganhar uma nota boa, né? Aliás, assim, eu não vou falar mais por hora, porque é isso que eu queria dizer, tá bom? E tem uma outra coisa que eu quero dizer também, que é a seguinte, não importa só o esforço da pessoa, né? Importa também o resultado, né? Certo? Né? Então, existem diferentes tipos de alunos, né? Tem alunos que têm mais facilidade num tipo de coisa, mas... Gente, eu vou sair da aula, eu acabei de receber a notícia que a minha avó faleceu. Meu Deus, tá bom. Bom, tudo bem, então. Mais alguma coisa? Não, professor. Tá. Então, a gente vai tentando se organizar. Eu vou tentar entrar em contato mais geral com os demais. E
daí a Andréia me passa, né, Andréia, a frequência. Sim, Então, sim. eu mando por escrito lá o que é para fazer, tá bom? Então tá. Então até a próxima. Espero que a gente consiga ir acertando aí o jeito melhor de trabalhar, que seja mais produtivo para todos. Tá bom? Tá bom, boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Pessoal.